Então, boa noite. Agradeço vocês estarem presentes para ouvir, né, a palestra. Vou procurar conciliar, né, o Dia do Professor e Santa Teresa d'Ávila. Foi uma proposta isso há muito tempo, já que o Rodrigo tinha me sugerido há um tempo, bem tempo, e acabei não trazendo. Hoje que estou trazendo essa palestra. Então, vou tentar conciliar, né, que é a vida de Santa Teresa e a questão do professor. Tentei procurar o porquê que é o dia do professor dia 15, né, e que é também dia de Santa Teresa. Não consegui achar nada que fizesse referência que um é em relação ao outro, né, que o dia do professor é em função do dia de Santa Teresa. Mas aí eu acho que considero que tenha sido uma coincidência, mas que deve ter vindo lá de trás alguma resquício que tem relação com Santa Teresa. Mas isso aí é só uma suposição, não tem nada afirmando que seja, né? Então, o Dia do Professor é comemorado no Brasil no dia 15 de outubro. Internacionalmente, se celebra no dia 5 de outubro. Isso em função de um decreto de algumas leis da Unesco, que é essa data de 5 de outubro. Agora, 5 de outubro no Brasil, ela tem uma referência à data brasileira, faz a menção a um decreto de Dom Pedro I, que organizou, né, o ensino elementar no dia 15 de outubro de 1827. E é a primeira lei relativa ao ensino elementar, tornou-se um marco na educação imperial. Foram cinco anos depois da independência, né, do Brasil. Então, tinha que organizar a questão da educação e surgiu essa lei, né, fizeram essa lei. Mas eu tentei achar que às vezes falei assim, poderia ter alguma relação com Santa Teresa d'Ávila, né? E não tinha nada que fizesse referência ser essa data em função do dia 15, que é dia de Santa Teresa. E aí, essa data passou a ser uma data comemorativa no Brasil durante o governo de João Goulart. E aí surgiu uma lei, né, que ele faz essa referência, né? No dia 15 de outubro, dedicado ao professor, fica declarado feriado escolar. Então, só a escola que é feriado, né? E aí começa uma reflexão sobre isso, porque foi justamente a partir dessa data, mais ou menos nessa década aí, né, esse 63, né, que começou a ter uma decadência, se a gente for analisar, do ensino no Brasil. Não sei se é só uma impressão minha, né, mas foram várias reformas que vieram surgindo a partir daí e a educação só veio declinando a partir de então. E hoje em dia, a gente vê o caos que virou, né, a educação no Brasil, principalmente a educação básica. Né? Aí a relação com Santa Teresa é justamente porque ela é considerada como protetora dos professores, né? Então, às vezes eu chegava em casa, quando minha mãe era viva ainda, ela falava assim, hoje vi que você estava estressada na hora que saiu, rezei muito para Santa Teresa. E aí é justamente isso, a gente busca essa proteção. E quando a gente começa a ler Santa Teresa, a gente vê que realmente tem muito a ver, né? Ela é uma mística que tem uma grande sabedoria e a gente começa a aprofundar nos pensamentos dela, a gente começa a entender muita coisa da educação, mas não diretamente, mas indiretamente, porque ela não tem uma formação direta, uma ligação direta com a questão de ser professora, né? A gente tem que pedir a proteção dela mesmo, né? Então, aqui a gente vê Ávila, né, que a Santa Teresa nasceu em Ávila, na Espanha.
E é interessante, eu trouxe essas imagens, porque quando a gente vai ler Santa Teresa, fala Castelo, esse livro aqui, né? Morada dos Castelos Interior. Então a gente vê por que ela fala muito em castelo, em essa questão de... Porque a cidade, né, de Ávila tem essa estrutura da época medieval, que ela é em torno, né, hoje em torno do centro da cidade, é toda com um castelo, né, com essas muralhas, né, em forma de castelo. Então, Santa Teresa nasce em 1515 e falece em 1582. Então, é bom a gente colocar esse contexto aí, né, que foi o Concílio de Trento, né, é 1545 a 1563, então é justamente o período de vida de Santa Teresa, né? E o surgimento do protestantismo também foi mais ou menos nessa época, né? 1517, que acaba influenciando muito a postura dela mística, né? A produção dela literária em função de tudo que ela viveu, né? Tudo que estava indo contra, ela querendo defender, de certa forma, a Igreja Católica. E o Brasil, se a gente for analisar, o Brasil estava acabando de ser descoberto, né? 1500. Então, é nesse contexto histórico que Santa Teresa vive, né? Então, ela nasce no dia 28 de março de 1515. A mãe dela chamava Beatriz Almada Cuevas, né? É a segunda esposa do pai, né? Que é Alonso Sanches Cepeda. É uma família católica, virtuosa, né? O pai era muito caridoso, muito voltado para a religião católica, defendia muito os costumes católicos, né? Então, ela é criada aí nesse ambiente. E o que é interessante que ela aprende a ler, né? Se a gente olhar assim, naquela época, uma mulher já com 7 anos já sabia ler, né? Que a gente vai ver que ela, mais para frente, vou fazer um comentário aqui. Então, isso a gente trazendo para a educação, quanto mais cedo, né? Eu sempre defendi isso na educação, quanto mais cedo a criança aprende a ler e escrever, isso faz uma diferença imensa na formação do indivíduo. E ela comenta muito isso no livro dela, né? No livro da vida, que a importância de buscar as leituras, a virtude, né? Como que isso é importante para a formação dela, como isso foi marcante para ela, como adulta, como depois como doutora da igreja, né? Porque a base dela foi muito forte, que era católica, uma família católica, uma família estruturada, que deu essa base para ela. E principalmente por ela ter aprendido a ler. Então, aí ela comenta no livro que o pai lia muito livros virtuosos, mas que a mãe tinha tendência, às vezes, a ler livros de cavalaria, né? Então, que saía um pouco do que era um objetivo. Então, aí ela tinha essa angústia de não querer acompanhar esses tipos de leitura, ter leituras mais virtuosas, né? Que o livro é muito importante para ela, tanto é que muitas imagens de Santa Teresa d'Ávila, ela está com o livro na mão, né? Então, aí a questão de quando criança se encantou tanto com a leitura da vida de santos, né, de mártires, que combinou com o irmão de fugir e assim, eles queriam se tornar mártires também, né? Então, mas na hora que eles estavam saindo lá do ambiente, dos muros, né, da cidade, o tio achou ele lá, achou os dois no caminho, trouxe de volta. Mas o objetivo dela era defender a igreja, né, e onde estava tendo a invasão moura, né, então era ir lá onde estavam sendo sacrificados os cristãos, para ela ser sacrificada também, para se tornar uma mártir da igreja católica, né.
em 1528, falece a sua mãe, e ela pede para... Então, quando aquela dor imensa, foi uma dor muito forte para ela relata no livro, que foi uma dor muito forte. Então, aqui ela vai até a imagem de Nossa Senhora e pede para Nossa Senhora substituir, adotar ela como filha, né? Porque a mãe dela tinha falecido. E explica, aí ela explica a questão das boas amizades, porque depois que a mãe falece, ela começa a ter contato com algumas amizades que não eram muito boas, né? Então, ela até brinca assim, que todo mundo acha que ela era do bem, mas ela, no fundo ela era do mal, né? Todo momento ela comenta isso no livro. E aí, o pai, percebendo que ela estava tendo amizades que não eram muito adequadas, aí coloca ela interna, né, numa escola, que é em Santa Maria da Graça. Em 1536, foi atingida por uma grande crise e amadureceu firme na decisão de entrar para o mosteiro das Carmelitas da Encarnação de Ávila. Mas o pai não queria, acho que ele queria que ela fosse para um outro mosteiro ou se casasse, alguma outra coisa. E aí ela meio que foge e vai para o mosteiro. Só que dali para frente ela é acometida por uma doença muito forte, com muitas dores no corpo. Então, acho que passou uns 3 anos, assim, ela ficou quase que paraplégica mesmo. Aí o pai ficou muito preocupado, procurou... ela teve que sair do mosteiro mesmo para se cuidar, né, e tal. E o pai fica muito preocupado, mas aí ela começa a se restabelecer, mas essa questão da dor vai ser para o resto da vida dela. Ela sempre tem dores, né? E depois essas dores vão se tornando dores, uma leitura assim, meio que espiritual mesmo, né? Que começou ali, e quanto mais ela se tornava mais próxima de Deus, essas dores às vezes surgiam mais. Para frente eu vou comentar. Aí, nessa saída que ela teve do mosteiro, ela começa a ler esse abecedário, né, que é sobre questões básicas mesmo da religião, e ela começa a ter uma melhor formação, né? Lê também as Confissões de Santo Agostinho e outras leituras mais, né? Porque se ela começou a ler lá com 7 anos, quando ela chegou nessa idade, que ela já tinha muitas leituras. E aí a preocupação dela sempre foi isso, ter leituras virtuosas para ter uma boa formação. E aí o que a gente pode considerar assim, um dos grandes legados, né, se a gente colocar na questão da formação do ser humano, é a questão da oração. Ela comenta, porque a base dos livros de Santa Teresa, né, é a questão da oração. E aí ela sempre comenta que a humildade, a persistência, a simplicidade, a amizade, a santidade, o amor, estar só, a piedade e a contemplação. Então, isso aí, na formação dela, em todo momento, ela buscava isso. E se a gente analisar essas buscas dela, se a gente trouxer para a educação, é um pouco que falta, né? A pessoa, quando está muito imbuída na própria educação, ela segue mais ou menos esse caminho. Porque em algum momento a gente precisa de uma oração para a gente ser caminho, porque senão a gente fica lendo. Então a gente tem que ter uma orientação espiritual. A questão da humildade para poder conseguir entender o conteúdo. Então, se a pessoa já vai com certa arrogância, ela não vai se dispor a um entendimento real, né? Então, é importante a humildade. A persistência, porque às vezes você começa a estudar, começa a entender, mas se não tiver aquela persistência, você desanima. A simplicidade, né? Porque às vezes as respostas estão nas coisas mais simples, né? Alguma teoria, às vezes surge de alguma coisa muito mais simples do que a gente imagina.
a amizade. Então, ela ressalta muito essa questão da amizade, tanto lá na infância dela, quanto no progredir da formação intelectual dela. A amizade foi muito importante. Ela coloca a amizade não só as pessoas que estavam próximas, mas também as leituras, né? Ler um Santo Agostinho, é uma forma de você trazer uma amizade, né? E ela fala muito isso, a questão da amizade com Deus, com Cristo, com as leituras bíblicas, né? Com o Evangelho. Então, aí está a amizade também com Deus, né? Com Cristo. A questão do amor, né? Que é a formação dela, que é a base das teorias dela. Estar só. Então, aí ela comenta que às vezes é muito importante a solidão, estar sozinho para buscar o conteúdo, buscar o ensinamento, buscar o que é importante para ser aprendido, né? A piedade e a contemplação, que é um característico firme dela, né? Porque ela mostra, muitas vezes ela ficava na capela, e aí até na hora eu me lembrei aqui do Jesus Cristo, ela ficava olhando Jesus Cristo crucificado, olhando as chagas de Jesus Cristo, e dali ela conseguia ter algumas elevações espirituais, algumas compreensões. Então, a questão de Santa Teresa, né, o grande legado dela é a questão da oração e as suas dificuldades, né? Ela mostra, né, a dificuldade que é conseguir vencer a questão da oração, conseguir fazer uma boa oração e os caminhos, né, as etapas da oração. Então, ela fala a questão dos olhos, né, você olhar não só com os olhos físicos, né, mas com o olho da alma. Ouvir, não só o ouvido, o sentido da audição, mas também o ouvido da alma, o ouvido do coração, né? Então, ela faz essas reflexões em algumas ideias dela, né? Então, trazendo para o ensino mesmo, né? A Santa Teresa, ela é os ensinamentos dela, né? Ela não gostava de teorizar, ela queria mesmo as convicções, comunicar as experiências. Então, ela era uma pessoa muito bondosa, né? Assim, tinha uma alma, então era muito alegre. Então, ela trazia para perto de si as pessoas, né? Então, nos mosteiros, as pessoas queriam ficar perto dela, as pessoas da sociedade também queriam se aproximar dela. Tanto é que tem muitas das obras dela, são algumas cartas, né? Muitas cartas que ela escrevia para pessoas que ela tinha contato, e são muitas. E ela sempre assim, de forma carinhosa, de forma calma, né? Tranquila para comunicar com as pessoas. E é a busca mesmo, é a mestra do caminho da perfeição. Então, ela sempre busca a perfeição, busca sempre estar fazendo da melhor maneira possível tudo, né? Então, a questão dos mosteiros, quando ela começa a fundar os mosteiros, e aí a busca dela é isso. Tanto é que ela faz, no início ela é não é bem interpretada, né? Porque ela quer algumas mudanças, que ela não achava certo a pessoa estar no mosteiro, né? A religiosa estar no mosteiro, sair e ter uma vida assim, não tão concentrada, né? Na oração, na religião. E ela é uma amizade, as amizades dela, ela é sempre assim, é uma amizade fraterna, né? Então, ela sempre faz aquela correção fraterna. Então, tem até uma história que ela conta no livro, que tem um padre que ela vai confessar, né? Então, uma das grandes dificuldades que ela teve na vida foi ter padres confessores, né? Então, ela conta a história que o padre, na verdade, estava tendo um relacionamento com uma mulher, né? E era padre ainda, e ela se confessando com ele,
e a história já estava assim, mais que pública, né? Todo mundo sabia que ele tinha uma esposa, assim, né? E aí aquilo incomodava ela se confessando, aí um dia ela comentou com ele, e aí ele falou que a mulher tinha dado para ele, acho que um cordão, alguma coisa assim, para pôr no pescoço e tal. Aí ela falou, aí, tipo assim, na verdade ela estava se confessando, aí acabou que ele começou a se confessar com ela, né? E aí ela falou assim, não, mas você tem que tirar esse cordão, desfazer disso, né? E procurar uma vida mais reta, né? Mas aí ele, ali para frente, ele realmente ele pega o tal objeto, joga fora e não se encontra mais com a mulher e procura se afastar e tal. E aí logo depois ele acaba, aí ele comenta com ela que se desvencilhou desse relacionamento e confessa, né, com o padre, né? E aí logo depois ele morre. Aí ela comenta isso, que ele morreu na graça, né? Que foi a tempo ainda dele se... Então, por essa história, e são outras que ela comenta, que é justamente isso, ela tinha essas correções fraternas com as pessoas, e as pessoas se sentiam à vontade diante dos comentários que ela fazia. E a grande dificuldade que ela tinha, que era uma mística, né? Então, em alguns momentos da vida dela, ela vivenciou muitas crises. E aí, até ela comenta, ela é conciliar o inconciliável, que é viver no mundo e viver a espiritualidade, né? Então, ela ficava em crise nessa situação. Então, para ela, o mundo era muito, muito distante, né? E com a busca que ela estava tendo da santidade, a busca das orações, né? E ficar nesse... Então, isso dava muita crise para ela. E aí, a questão da amizade, né? Ela comenta que quanto que é importante a pessoa ter amizades que são direcionadas ao mesmo objetivo que você tem, né? Então, não é buscar, se você vai buscar um amigo, você não tem que buscar um amigo que está no mundo, né? Então, no caso, buscar pessoas que estão buscando o crescimento, né? Buscando a religião, buscando coisas do alto, né? E que hoje em dia está muito difícil. E se a gente trouxer isso para a educação, hoje a educação está totalmente perdida, porque a gente não pode, nem na escola, não pode... até eu vi um comentário, até o padre Camilo outro dia comentou, que antigamente era tabu falar sobre sexo na escola, e hoje é tabu falar sobre religião. A gente não pode tocar no assunto de religião na escola, não pode falar uma Ave Maria, um Pai Nosso, que vira aquela confusão, que é proibido rezar na escola. Mas aí, na escola, não pode rezar, mas pode falar palavrão? Então, esse espaço está sendo substituído por coisas que não são necessárias, né? Então, é um espaço espiritual que está sendo substituído por coisas contra a espiritualidade, né? E aí ela comenta que quem começar uma oração não deve deixá-la, por mais pecado que cometa. E a gente vê isso, né, que às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas aí comete um deslize e aí começa a desligar e acaba, mas é justamente nesse momento que tem que ser persistente na oração, na frequência mesmo da igreja, né, na questão da proximidade de pessoas que estão nesse mesmo caminho que você, para poder superar qualquer embate. E aí, lendo o livro, né, aí em determinado momento eu falei assim, nossa, ela comenta assim, são tantos elementos que o demônio busca caminho para interferir e atrapalhar nas nossas orações, na nossa busca pela espiritualidade,
que aí, assim, se a gente for pensar assim, tanto no que é bom quanto no ruim, tudo que exceder, ele vai prejudicar, né? O demônio vai achar, né? Então, ela comenta assim que às vezes a pessoa está muito preocupada em ser muito correta, muito certa, e isso, às vezes, essa exatidão, essa perfeição, é uma forma do demônio chegar e prejudicar, né? Então, é até complicado isso, né? Porque em todos os, se a gente for analisar, em todos os momentos pode surgir alguma coisa para derrubar a gente, essa busca da espiritualidade, né? E aí ela comenta isso, né? Que a oração é um tratado de amizade com alguém que sabemos que nos ama, né? Essa frase é muito interessante, porque Cristo, né? Em todo momento Cristo está nos amando e a gente tem que buscar esse momento, né? Ela comenta essa questão dos confessores, que foram grandes dificuldades que ela teve durante a vida, né? E aí ela fala da questão da inteligência, do preparo, da sabedoria, como que é importante o confessor estar bem preparado, também ter certa sabedoria e ter um estudo também, para poder, quem está buscando, ter uma resposta, né? E aí ela entra em crises, né? E aí a gente até pesquisou, né, Márcia, que a pessoa que deu muito apoio para ela, né, foi que aí a gente acha que tem aí alguma ligação, né, que é Pedro de Alcântara, né, depois se tornou santo, né, e aí a gente acha que deve ser dessa situação de Santa Teresa que Dom Pedro buscou a data, né, para... Então é o fio da meada que talvez tenha uma relação. E Santa Teresa, então, aí ela comenta também no livro que o primeiro mosteiro, né, de São José, que ela era muito devota de São José, e sempre indica que as pessoas devem rezar, né, ter essa ligação espiritual com São José, principalmente na questão das famílias, né? E aí o primeiro mosteiro que ela procura fundar, né? Então ela estava totalmente em crise, querendo essa situação, tinha a questão do dinheiro e tudo. E aí é interessante como que as coisas, as providências vão surgindo, e aí de repente ela falou assim, nossa, fundei um mosteiro. Mas aí tudo foi assim, se encaixando e para acontecer, né? E a questão da proteção de Cristo para que tudo acontecesse, né? Então, ela ficou 27 anos, né, no mosteiro, e aí ela só com 47 que ela começa a fundar os mosteiros. Então, ela passou esse período muito em crise, né, que é essa construção que ela traz para a gente, que a gente vai ver depois, que é a questão da oração, as fases da oração. E aí ela teve uma ampla produção literária, né? E quando ela comenta, a gente vê no livro, ela tem tanta necessidade de expressar, né, que às vezes durante o escrito dela, ela meio que dialoga com a gente que está lendo, né? E com os confessores dela também, que eles que sugeriram que ela escrevesse, né? Então ela faz o livro da vida, Caminho da Perfeição, As Moradas do Castelo Interior, que é justamente mais aprofundado no que tem no livro da vida, da questão da oração. As fundações, aí já é mais relacionado aos mosteiros, né, que ela funda, que ela tem uma amizade com São João da Cruz, que ajuda, que aí ela começa a fundar os mosteiros, inclusive mosteiro masculino, com apoio de São João da Cruz. Aí as relações, né, exclamações da alma de Deus, constituições, modo de visitar os conventos. Então,
por aí a gente vê, né, como que ela era tão precisa em tudo que ela fazia, ela achou necessário até um modo de visitar os conventos, né? Sertano, resposta a um desafio, poesias, ela tem muitas poesias e muitas cartas, que é justamente essa comunicação que às vezes ela fazia. Aí agora vou usar a palavra de Padre Paulo Ricardo. Santa Teresa, ela conseguiu progredir espiritualmente de uma forma extraordinária, mesmo não tendo diretores espirituais satisfatórios. Na época dela, havia uma convicção de que quando uma pessoa crescia espiritualmente, ela devia deixar de lado a reflexão sobre a humanidade de Cristo. Ou seja, essas reflexões que todos nós fazemos sobre a paixão de Cristo, quanto Jesus nos amou, como Jesus viveu, a meditação concreta sobre o Evangelho, e que uma vez que nós estivéssemos já num nível mais elevado da mística, deveríamos contemplar diretamente a Santíssima Trindade, deixando de lado a humanidade de Cristo. Santa Teresa d'Ávila, como grande doutora, notou que isso é um engano. Nós devemos sempre, no início, no meio e no fim de nossa vida espiritual, sempre meditar sobre a humanidade de Cristo, porque Jesus é o caminho. Se Jesus é o caminho, ou seja, Deus que se fez carne, é o caminho para Deus, é o caminho para a Trindade, então nós não podemos descartar a humanidade de Cristo. É assim que Santa Teresa d'Ávila nos ensina concretamente a meditar sobre a paixão de Cristo. Por exemplo, na sua obra Caminho de Perfeição, ela diz para as suas monjas que peguem imagens de Cristo. Cristo crucificado, Cristo chagado, e a partir daquela imagem, meditem sobre o grande amor que Deus tem por nós. Então aqui o primeiro ponto. Primeiro ponto, olhar para a paixão de Cristo. Olhar para o amor encarnado, concreto, real, verdadeiro, histórico, com que Deus nos amou, e aqui fazer todo o fundamento do edifício espiritual de nossa vida. De fato, São João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, diz assim: o amor consiste nisso. Não fomos nós quem amamos a Deus, mas foi Deus quem nos amou enviando o seu Filho para a expiação dos nossos pecados. Então, a morte de Cristo na cruz é a realidade concreta do amor de Deus e é o primeiro passo. O amor é isto. Deus nos amou por primeiro. Esse é o número 1. E o edifício espiritual de muitas pessoas vem abaixo exatamente porque esquece essa realidade. Essa realidade de que o amor de Deus é o número 1 de nossa vida. E que esse amor não é uma teoria. Esse amor é uma realidade que se fez carne na humanidade de Cristo. Então, continuando, ela fala dos graus de oração, né? E ela faz uma comparação, porque é bem interessante que ela relata, quando ela começa a falar dos graus de oração, ela fala assim, a dificuldade de uma pessoa não letrada expressar o que é espiritual, né? Então, ela faz uma comparação e é bem interessante que ela coloca, né? Que é a água do poço, a roda de água, o rio, o riacho e a chuva. Então, a primeiro passo, né, que é quando a pessoa está começando a rezar, começando na oração, é tudo muito difícil. Então, tem que ir lá buscar a água do poço, então, é buscar a graça de Deus, né? Então, joga o balde lá, busca, às vezes o balde vem vazio, né? Então, essa é a busca. E aí não tem muita resposta, né? Depois é aquela roda d'água, né, que hoje a gente nem vê muito, né, que vai jogando a água, que vai jogando no caminho, que vai aguando as plantas. E aí vai com menos dificuldade do que com o poço, né? E depois uma outra possibilidade é o riacho, que aí evoluiu mais um pouco,
que é a água, desviar a água do riacho e a água vai aguando aquelas plantas. E o mais certo, mais rápido é a chuva. Quando a chuva cai, é a chuva de graça, né? E aí é essa comparação, a água é a graça de Deus, né? Então, como que a gente busca essa água, como que a gente busca essa graça? Por meio da oração. Então, no início é muito vocal mesmo, depois que é a questão do poço, né? É mais meditativo, né? Quando depois o riacho é mais uma coisa mais afetiva, e quando é a chuva mesmo é místico, né? Então isso aí é só para os santos mesmo, né? Eu ainda estou tentando estou tentando jogar o balde ainda dentro do poço. Então, e é essa busca, né? A oração é uma arte na qual podemos aperfeiçoar durante toda a vida. Então, em todo momento da vida, a gente vai buscando, né, um jeito da oração. E não pense que de um dia para o outro vai saber, se vai conseguir. É uma busca, ela é constante, que a gente vai progredindo a cada dia. Ou, que ela fala também, se der alguma bobeira é o contrário, né? Aí pode regredir, né? E a busca sempre é da verdade cristã. Então, e o sinal não está fora, o sinal está na própria vida da pessoa, que é no dia a dia que ela tem essa resposta, né? De que a oração está sendo bem encaminhada ou não, né? É bem complicada essa análise, né, do que é a oração para Santa Teresa. Eu ainda estou tentando aprender ainda, porque é até difícil explicar, né? Então vamos lá. Aí Santa Teresa morreu em Alba de Tormes em outubro de 1582. E aí a última frase que ela disse foi isso: morro filha da igreja, né? Quão bonito, né? Ela, até o último minuto, ela fez questão de se mostrar como filha da igreja, né? E aí, na hora, eu fiquei muito na dúvida, né? Quando a questão de ser o dia 15 de outubro, ser dia de Santa Teresa, porque eu vi que ela tinha morrido no dia 4 de outubro. Eu disse, como é que morreu dia 4, depois dia 15? Ela é sepultada. Aí que eu fui descobrir que a questão de Santa Teresa é isso, é muitas coincidências, muita coisa assim, densa, e ao mesmo tempo muitas coisas interessantes acontecem na vida dela. E aí ela morreu justamente no período, nos dias que mudou o calendário gregoriano. Então ela morreu no dia 4 de outubro e foi sepultada no dia 15. Mas é porque foi suprido ali, né, para organizar o tempo, 10 dias. E aí o dia dela é comemorado no dia 15, por isso, né? Mas no início eu falei assim, eu não estava entendendo o porquê desse tempo, né? Até que eu achei essa questão aí. Ela foi beatificada em 1614 e canonizada em 1622. Foi proclamada santa. O Papa Paulo VI, em 27 de outubro de 1970, reconheceu o título de doutora da Igreja. E esse título, a mulheres na Igreja, foram só 4 mulheres que tiveram esse título. Santa Teresinha, né, do Menino Jesus, Santa Hildegarda, que vai ser falada, a próxima palestra vai ser com o Ricardo, e vai comentar sobre a vida e obra dela, Santa Catarina de Siena e Santa Teresa d'Ávila. E se o Papa deu o título de doutora, é porque ela teve uma contribuição muito importante para a Igreja. E se a gente for analisar a obra dela, realmente, ela traz muito ensinamento para a gente, né? A questão do corpo incorrupto, agora outro vídeo. Uma das mais ilustres doutoras da Igreja que, com uma devoção ardente, reafirmou a importância da simplicidade, da oração e da busca incessante pela união com o divino.
Localizado em Alba de Tormes, uma antiga vila medieval espanhola, vamos conhecer o Mosteiro da Anunciação, um refúgio sagrado fundado pela venerável Santa Teresa d'Ávila em 1571. Bem-vindos. Estamos no lugar onde se conserva o sepulcro de Santa Teresa de Jesus. Temos também as relíquias do coração e do braço da santa. O sepulcro é um presente dos reis Fernando VI e Bárbara de Bragança. E aqui conservamos a maior parte do corpo de Santa Teresa de Jesus. Algumas relíquias estão em outros lugares. Aqui está a maior parte do seu corpo. O sepulcro foi aberto em 1914 pela primeira vez e, segundo as crônicas e a documentação no momento, o corpo de Santa Teresa de Jesus segue incorrupto. O braço esquerdo, que conservamos também aqui, está num relicário, porque 2 anos depois da morte dela, transferiram o corpo dela e deixaram aqui essa relíquia. Depois voltou o corpo de Santa Teresa a Alba de Tormes e aqui permanece desde então. E o coração de Santa Teresa está também em um relicário, porque os médicos da Universidade de Salamanca quiseram estudá-lo, querendo buscar o ferimento do dardo do anjo da transverberação. Eles, no século XVI, ao final do século XVI, interpretam literalmente o texto de Santa Teresa e pensam encontrar a ferida física. Tenhamos em conta que se trata de uma graça mística, que está no plano espiritual, não no físico. Portanto, não há ferida física no coração de Santa Teresa. A transverberação é uma experiência muito intensa do amor que Deus tem a Santa Teresa de Jesus. E o anjo da transverberação é o mensageiro do amor que Deus tem por ela. Aqui, especialmente em Alba de Tormes, onde conservamos o sepulcro de Santa Teresa de Jesus, nós e todos os visitantes experimentamos a presença viva da santa por meio do espírito dela e por meio dos seus escritos. Sentimos a presença viva de Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa veio aqui em 1571 para realizar a fundação desta casa. Mas ela veio anteriormente a Alba de Tormes porque aqui vivia a irmã dela pequena, a irmã dela Joana. A mãe dela morreu quando Joana nasceu. E Santa Teresa foi como uma mãe para a irmã pequena e a irmã dela, Joana. A primeira relação de Santa Teresa com Alba de Tormes é por conta da família. Em segundo lugar, por amizade com a duquesa Antônia Maria, que era a esposa do grande duque de Alba. Em terceiro lugar, a relação da santa pela fundação. Das 17 fundações de Santa Teresa, esta é realmente a privilegiada, porque é também a fundação de São João da Cruz, privilégio que se compartilha somente com Segóvia. Das 17, somente e Segóvia e Alba de Tormes são fundação de Santa Teresa e também de São João da Cruz. E esta fundação de Alba de Tormes, privilegiada entre todas, porque aqui morreu a fundadora, Teresa de Jesus. E aqui temos o sepulcro dela. Desde 1571, quando ela aqui fundou até sua morte, 11 anos mais tarde, foram várias visitas, viagens que fez a esta fundação de Alba de Tormes. E depois, desde a última fundação, em Burgos, veio a Alba de Tormes, passou aqui os últimos 15 dias, aqui morreu e aqui está o sepulcro. Temos em nosso arquivo a documentação dos últimos dias de vida de Santa Teresa, aqui nesta casa. Tudo muito documentado. E o arquivo se conserva íntegro desde a fundação do ano de 1571 até o momento presente. Mas temos que destacar que experimentamos aqui a presença viva de Santa Teresa de Jesus como mãe, como mestra, como mãe nos cuida e como mestra nos ensina. E aí está a ligação, né, da Santa Teresa com a questão do ensino, né? Porque ela como mestre, por ela ensinar esse jeito dela atuar, né, nos conventos, né, com as monjas, essa maestria dela, né, como mestre, né? E foram vários seguidores de Santa Teresa, né?
Aqui são alguns exemplos, né? São João da Cruz, que era contemporânea a ela, né? Santa Edith Stein, Santa Teresinha do Menino Jesus, que é até questão do nome, né? E Santo Afonso de Maria Ligório. E tem outros mais, mas só citei esses mesmo. E a questão da arte, né? Nesse museu que tem muita obra de arte com referência a Santa Teresa. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Eu lembrei de Lucas mesmo. Isso. Quer comentar alguma coisa, Lucas? A questão da transverberação, né? O coração, né? O anjo transpassando o dardo do coração, né? E é a mais famosa, né? Agora a gente já vai caminhar para o encerramento. Vou colocar essa... Agora Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Santa Teresa tem muitas orações, essa é a mais famosa, né? E quão atual ela é, né? Porque o tempo todo a gente tem muitas complicações no dia a dia, né? E nada como Santa Teresa para aliviar a alma da gente. Então, relendo a oração. Só Deus basta. Nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa. Paciência, tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. E aí, eu encerro com as palavras dela. Alguma pergunta? Ela foi justamente essa questão de estar no mundo, né? E não conseguir